Olá, amantes de terror e relatos sombrios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje separei 5 relatos paranormais, de policiais, enfermeiros e paramédicos que vão fazer você se arrepiar da cabeça aos pés, mas antes de começar o vídeo, se possível, deixe o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, conto com vocês, e agora vamos aos relatos de hoje. Relato de um ex-paramédico. Uma noite, recebemos uma ligação para fazer uma verificação de alguém que ligou para o 911, mas não falou nada ao atendente. Chegamos ao endereço, e a casa era bem bonita. Uma velhinha nos recebeu à porta. Perguntamos a ela se ela sabia quem fez o chamado, mas ela nos disse que morava sozinha desde que o marido morreu. Voltamos a nossa patrulha até recebermos um novo chamado do mesmo endereço de antes. Então, voltamos e falamos com a mesma senhora, e mais uma vez nada tinha acontecido. E assim que saímos de lá, houve outro chamado, o mesmo endereço, sem resposta. Nós dirigimos para lá novamente, acreditando que a velha senhora devia estar confusa, mas desta vez, quando chegamos, a velha senhora não estava na porta para nos receber. Chamamos e não houve resposta na porta, mas ela estava aberta. Demos uma olhada lá dentro e descobrimos que a senhora estava no chão e não estava respirando. Nós corremos para ajudá-la e a levamos para um hospital em condições estáveis. Quando ela acordou na ambulância, ela ainda alegou que não havia ligado e que chegamos quase imediatamente depois que ela tinha caído. Antes de ser internada no hospital, ela perguntou a outro paramédico e a mim se podíamos levar as agulhas de tricô e outros itens para ela no hospital. Eu me ofereci para pegar as coisas dela, porque eu passaria por aquela área de qualquer maneira acompanhado de um amigo. Eu fui até a casa da senhora, entrei, peguei a bolsa de tricotar e as outras coisas, enquanto meu amigo estava sentado no carro. Mas, assim que eu estava saindo, juro que senti uma mão nas minhas costas e ouvi uma voz dizer, obrigado. Quando voltei para o carro, meu amigo perguntou por que o marido da senhora não levou as coisas dela para o hospital. Eu expliquei que o marido havia morrido, e foi aí que meu amigo disse, mas eu vi um cara velho na janela. Ele sorriu e acenou para mim. A princípio, eu recusei-me a acreditar que qualquer coisa sobrenatural tinha acontecido. Então liguei para a polícia e pedi que fizessem uma varredura na casa. Achei que pudesse ser um invasor. Ninguém foi encontrado, mas ao conversarmos com a senhora no hospital, meu amigo disse, incrível, o velho que estava na janela quando a senhora. Quase imediatamente, ela começou a chorar e disse, esse é o réu do meu marido. A mulher bonita. Sou detetive e passei algum tempo como especialista em crimes sexuais e crimes contra as crianças. Foi a pior tarefa que tive. Um caso que tive chegou à meia-noite. Era uma jovem com um bebê que veio a uma das delegacias para relatar que seu ex-namorado a estuprou durante uma discussão de custódia. Um dos casos mais violentos e sádicos que já tive. Parte da investigação exige que fale com a criança. A vítima disse que a criança esteve presente durante o crime. Durante a entrevista, a criança relembra que seu pai ficou com raiva e bateu em sua mãe, então a criança disse que a mulher legal apareceu e ela não conseguiu enxergar além da bela mulher. A mulher legal assegurou e disse a ela que ambos estavam em segurança e cantou uma música em um idioma desconhecido. A criança disse que a bela mulher foi até a porta da frente e bateu na porta. Então, a simpática mulher acompanhou ela e sua mãe até chegarem no carro antes de voar. Na entrevista da vítima, ela disse que seu ex-namorado colocou uma faca em sua garganta, porém ele se distraiu por algum motivo e saiu correndo do apartamento. Ele não sabia a explicação do porquê. O suspeito foi pego 18 horas depois. Ele confessou absolutamente tudo. Quando perguntei sobre a faca na garganta, ele disse, e juro por Deus que ia cortar a garganta dela, mas aí eu escutei uma batida na porta e pensei que era a polícia. Pela janela,
eu vi algo iluminado e achei que era uma viatura e então eu saí correndo. O ciclista. Fui ao médico por um tempo. Recebemos um telefonema de alguém que estava andando de bicicleta e se envolveu em um acidente. Uma pessoa bateu a cabeça em um carro sem capacete. Fomos imediatamente, apesar do fato de que era em plena luz do dia e estávamos no meio do subúrbio em um sábado. Ninguém estava ajudando, pobre coitado. Sério, as ruas estavam vazias. Geralmente, uma enorme multidão se reúne em torno de acidentes violentos como este. Seu crânio foi esmagado e ele não respondia aos chamados. Foi a pior lesão da cabeça que eu já vi. Nós verificamos que ele teve uma grande fratura craniana, uma concussão. Estava sangrando muito e estava faltando dentes também. Para lhe dar uma ideia de como foi terrível, esse foi o tipo de lesão que a maioria das pessoas não sobrevive. Se sobrevive, normalmente seria um vegetal aleijado. Normalmente, nós o promoveríamos para fora da estrada, mas quando alguém tem uma lesão na cabeça, essa pescoço não é muito seguro fazer isso. Meu parceiro, que também estava me treinando porque eu era novo no trabalho, foi checar o seu pulso enquanto eu começara a descarregar o nosso equipamento. Ele se agachou e sentiu um pulso por um tempo. Depois, se levantou e disse alguma coisa. De repente, o homem se levantou do chão. Ele não usou os braços para se levantar, ele apenas pulou de pé. Ficamos surpresos e assustados. Ele olhou para nós, sorriu e tentou pegar sua bicicleta. Nós tentamos detê-lo, mas não queríamos exatamente lutar contra ele dada a sua condição. Ele se afastou de nós e correu para a floresta, sim, a bicicleta. Meu parceiro estava ainda mais descrente do que eu. Ele apenas olhou para onde um homem tinha fugido, boquiaberto. Ele se virou para mim e disse, e ele não tinha pulsação. As crianças no segundo andar. Trabalhei como policial em uma pequena cidade na zona rural de Nebraska nos anos 90. Estava patrulhando a cidade no inverno. Temos várias casas abandonadas na cidade, mas uma delas parecia atrair ladrões de cobre e, então, ficávamos sempre de olho nela. Eu patrulhava por volta das 7 da noite. Quando estava em um terreno de esquina, eu tinha uma visão clara de todos os 4 lados da casa e nada parecia fora do normal. Mais ou menos 2 horas depois, eu passo por lá de novo e a porta de trás está aberta. Eu sabia que a porta dos fundos não estava aberta quando eu passei por ela mais cedo. Olhei para a neve no chão ao redor da casa e não havia pegadas. Então eu penso, que diabos? Liguei para a delegacia, dizendo que estava investigando uma porta aberta naquele endereço e pedi que o xerife do condado viesse a meu encontro. Eu ando até a porta aberta, peguei minha lanterna e iluminei a casa. Obviamente, estava destruída. Na maior parte, as paredes de gesso foram derrubadas. Pilhas de detritos estavam por toda parte. Como não havia pegadas na neve ao redor da porta, além das minhas e com toda a poeira no chão sem nenhuma pegada, eu pensei que talvez a porta tivesse aberto sozinha pelo vento. Eu estava prestes a fechar a porta quando ouvi uma pancada alta vinda do andar de cima e algo que soava como crianças rindo. Eu entrei e gritei, departamento de polícia, desça as escadas, e ouvi o som de crianças brincando. Realmente parecia que crianças estavam na casa. E comecei a andar através da cozinha para a sala de estar, onde as escadas estavam. O tempo todo, checando cada canto cautelosamente. Mais 2 vezes ouço algo no andar de cima, pedi que descessem, mas não obtive resposta. Começo a pensar que talvez fosse um animal. Ainda assim, eu ouço que eu juro que eram crianças rindo. Eu subo as escadas e tudo fica quieto.
O andar de cima é relativamente pequeno, com o corredor no topo da escada que tem um quarto à direita, um à frente no final do corredor e um quarto à esquerda. Quando cheguei ao topo da escada, ouço um baque no quarto à esquerda. Eu cuidadosamente espino ao redor da porta e é uma sala vazia com uma pequena pilha de gesso e detritos de madeira no meio. Lá dentro, em cima da pilha de escombros, havia uma página arrancada de um livro infantil com a foto de um policial. O cabelo se levantou na parte de trás do meu pescoço. Saí daquele quarto rapidamente. Olhei os outros cômodos no andar de cima e fugi de lá. Disse que ninguém estava na casa, tranquei a porta dos fundos e nunca mais voltei. Cinco. O enforcado. Eu atendi um chamado para uma residência e, quando cheguei, encontrei uma mulher de 50 e poucos anos que afirmava que seu filho de 20 e poucos estava sob influência de uma droga desconhecida e ficava dizendo que a mãe não podia entrar no quarto porque havia um velho pendurado lá. Ela afirmou que estava com muito medo de verificar por si mesma porque o rapaz constantemente trazia amigos que são viciados em drogas e não tinha certeza se suas alegações eram verdadeiras ou não. Eu então resolvi falar com o filho, que estava claramente sob a influência de algum estimulante. Ele continuou me contando que foi dito por um espírito para não entrar no quarto porque seu pai, vestido com seu uniforme militar, estava lá pendurado. Eu verifiquei o quarto e, claro, não havia ninguém pendurado no quarto. Quando estava explicando à mãe que não havia nenhum corpo lá, um outro oficial veterano chegou ao local para me ajudar. Ele me puxou de um lado e afirmou que anteriormente já havia atendido o chamado naquela residência anos atrás, no mesmo quarto, onde ele teve que investigar um suicídio por enforcamento de um homem. Ele não se lembra de todos os detalhes. Então eu procurei no sistema policial no meu carro de patrulha e realmente o oficial estava correto, o sujeito que morreu era um veterano da Segunda Guerra Mundial e vestiu seu uniforme militar quando se enforcou. Questionei sobre isso com a senhora e ela me disse que nunca soube dessa história e, no fim, somente o rapaz viu o homem no teto, e eu espero que permaneça assim. E aí, amantes de histórias sombrias, gostaram dos relatos de hoje? Algo parecido já aconteceu com vocês? Antes de falar a palavra secreta, queria lembrar vocês de se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos. E também não esqueçam de deixar o like. A palavra secreta de hoje é viatura. Vejo vocês amanhã para mais relatos perturbadores. Até logo!